para que os irmãos já comecem a ficar com gosto e possamos participar de toda ela. Que Deus possa continuar abençoando nossos queridos e amados irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, mais uma vez nesta manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. Abra lá a sua Bíblia neste livro. Capítulo 41, versículo 1. Na verdade, está no contexto de um texto bem maior, que começa lá no capítulo 39. Aliás, você pode abrir lá em 39:20, que é a mesma página, e vale a pena nós lermos esse texto aí também. 39, Gênesis 39, verso 20, diz assim: Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. E lá no capítulo 41, verso 1, então diz: Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eu quero então continuar essa história a partir do verso 1 do capítulo 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Queridos, eu creio que todos nós conhecemos bem a história de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Todos nós conhecemos bem essa história. Todos nós também conhecemos bem a história de, por resistir ao assédio da mulher do seu senhor, da mulher Potifar, José acabou sendo preso injustamente. Então vejam, ele era, na verdade, um filhinho de papai, muito querido pelo seu pai. Os irmãos o odiavam, os irmãos o venderam como escravo, foi levado para um país estranho como escravo, comprado por um homem, ali serviu como escravo, ali foi acusado injustamente e foi aprisionado. José sabia que Deus o livraria da prisão. Eu creio que eu tinha essa convicção. E maior convicção José teve disso quando o padeiro e o copeiro do rei foram também parar na prisão. Eu estava pensando, é mais ou menos como alguém ser preso aqui no Brasil e de repente o chefe do gabinete civil da presidente Dilma ser preso junto, ou presa junto, é uma mulher, e também o seu secretário, ou secretária particular ser presa junto. Você está preso, de repente aparece na prisão as duas pessoas mais próximas da presidente da República. Você imagina, isso é obra do Senhor e vai interceder por mim. E foi mais ou menos isso que José imaginou. Então essa certeza se torna ainda maior, vejam, quando ele interpretou os sonhos dos dois, porque os dois oficiais de Faraó tiveram sonhos, e ele então os interpretou. E além da interpretação, José pediu que eles intercedessem junto a Faraó por ele. Então vejam, a expectativa de José, qual era? Ser logo solto da prisão. A expectativa que ele tinha de ser solto imediatamente era muito grande. Ele pensou, Deus ouviu as minhas orações, Deus é maravilhoso. Eu fico imaginando quando aqueles 2 homens saíram da prisão, o copeiro e o padeiro, que eram pessoas próximas de Faraó. Um fazia o pão que Faraó comia e o comia antes, o outro bebia o vinho para ver se não estava envenenado. Então, quando eles vão embora, naturalmente que José fica feliz, agradece a Deus, e ele pensou, só pode ter vindo de Deus essa oportunidade de conhecer os 2 principais oficiais de Faraó, que por certo o livrariam daquela prisão. No entanto, queridos, aparentemente tudo deu errado.
Os oficiais esqueceram dele. O tempo foi passando e José teve que amargar mais 2 anos naquela prisão, esquecido naquela prisão. E eu fico imaginando José talvez pensando: por que será que Deus havia demorado tanto para responder a sua oração e ao desejo do seu coração? Será que Deus havia esquecido dele? Será que Deus havia se esquecido de José? Eu não sei se eu consegui passar para você toda essa emoção. Alguém que está numa expectativa muito grande. Ele imagina: olha, eu vou ser solto daqui 1 semana, 15 dias no máximo eu vou ser solto. No entanto, o tempo passa mais 2 anos naquela prisão. E eu fico imaginando José pensando isso: mas será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu? Tenho orado tanto e a resposta não vem. Eu creio que muitos irmãos aqui nesta manhã estão passando por situações bem semelhantes à de José. E você aí na internet também. Eu creio que muitos de vocês, queridos, estão orando, pedindo a Deus. Tinham a certeza de que um irmão, um amigo, um conhecido iria trazer a solução para você. E tudo deu errado. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dificuldade, o que é que nós fazemos? Fazemos isso, pedimos para alguém. Logo, solicitamos alguém. Você conhece alguém? Você conhece um bom advogado? Normalmente, quando é um problema na justiça, a pessoa chega, é um problema de saúde. Você conhece algum bom médico? Ah, mas esse médico é muito difícil. Você conhece alguém que me permita chegar até ele? Quando a gente está sem dinheiro, a gente pensa logo naquele parente que mora na Zona Sul, de preferência Ipanema ou Leblon, ou lá na Barra da Tijuca, e aquele parente muito rico, que a gente imagina, ele vai resolver o meu problema. E a gente vive aquela expectativa, e de repente o parente liga para a gente, para saber como nós estamos, e pensamos assim: olha, a resposta de Deus, é agora que eu vou dar o bote nele, e vai ser tranquilo. E você liga, ou você vai, e a pessoa diz: olha, meu amigo, não pode, não tem jeito, não dá. E nós ficamos na situação de José. Quantos de vocês, queridos, estão orando, estão pedindo a Deus, tinham a certeza de que um irmão, esse amigo, ia trazer a solução, mas ela não veio? Quantos aqui nesta manhã, quantos de vocês estão sem entender a razão porque Deus não respondeu ao seu pedido ou à sua súplica? Quantos de vocês estão tentados a pensar ou têm pensado que Deus se esqueceu de você, ou Deus abandonou você? Quantos aqui nesta manhã, quantos de vocês aqui nesta manhã não entendem a demora de Deus? Não entendem a demora de Deus e têm sentido aflitos, desanimados, ou até mesmo abandonados pelo Senhor. Eu creio que temos gente assim aqui nessa manhã. Há aquela expectativa. Alguém falou para você: olha, vai em tal igreja, lá tem uma pessoa, um irmão, uma irmã de oração, vai orar por você, vai curar você. E a gente fica naquela expectativa e vai. E não acontece o que nós esperaríamos que acontecesse. E ficamos tão desanimados, ficamos tão desarticulados na nossa fé, e começamos a imaginar: meu Deus, como alguém me disse certa vez aqui no culto quarta-feira: olha, esse negócio de evangelho que vocês pregam, comigo não funcionou. Porque eu já fui em tudo que é igreja para orar por mim, e não fiquei bom desse problema que eu tenho. E é assim que muita gente imagina. Irmãos, é isso que faz com que surjam tantas igrejas, tantas mensagens por aí, porque realmente a gente está à procura de algo que funcione. E você está pensando: comigo não está funcionando, eu estou orando. Queridos, foi o que aconteceu com José. Só que há algo maravilhoso que eu quero dizer a você. Deus tem algo a nos ensinar nesta manhã. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. E a questão que eu quero compartilhar é essa: por que Deus demora tanto? Irmãos, existem razões na demora de Deus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã. E nesse episódio de José, na vida de José, nós encontramos 3 grandes razões para a demora de Deus. E eu gostaria que você aprendesse isso nessa manhã.
para que você cresça, amadureça na sua fé, e você se transforme num carvalho de justiça, e não apenas num arbustozinho que qualquer vento está derrubando. Por que Deus demora tanto? Por que o Senhor tem demorado na sua vida, na minha vida? E eu sei que, se não todos nós, mas a grande maioria está passando por lutas, dificuldades. Você tem orado, tem feito, tem acontecido, e as coisas não têm corrido do jeito que você imagina. Você continua na prisão e questionando: cadê Deus que não está me ouvindo? Era assim que José estava lá. Ele estava lá na prisão. Ele estava na prisão, ele orou, e parece que Deus não estava ouvindo a sua oração. Não, Deus ouve sim, queridos. É que Deus tem propósitos. E olhando a vida de José, nós aprendemos então que o Senhor, Ele tem 3 grandes propósitos em nossa vida. Olha, o primeiro propósito de Deus, quando o Senhor demora, quando Deus demora, há 3 propósitos. O primeiro propósito é esse: o Senhor quer nos tratar moralmente. O Senhor quer tratar a minha vida, Ele quer tratar a sua vida. Essa demora de Deus é porque Deus estava tratando de José. Não é que Deus esqueceu, não é que Deus não ouviu, não é que Deus não está respondendo. Deus está respondendo sim, mas Deus está preparando José para a resposta. E Ele está então tratando José moralmente. Olha que coisa interessante. O que é esse tratamento moral de Deus? É nos preparar para lidar com a derrota e com a dificuldade. Nós precisamos aprender isso. E José precisava aprender a lidar com a derrota, com a dificuldade. Deus tinha algo tão tremendo na vida dele, que se ele não aprendesse a lidar com a derrota e a dificuldade, ele não seria útil nas mãos de Deus. E o Senhor queria prepará-lo para quê? Não se abater diante da injustiça, não desanimar diante da aflição, diante da provação. O Senhor queria enrijecer o caráter de José, enrijecer o nosso caráter, é o que Deus deseja. Irmãos, o que vem por aí é coisa muito séria. Nós não temos noção do que vem por aí para a igreja do Senhor Jesus. Nós não temos noção disso. Nós precisamos estar firmes no Evangelho, firmes na palavra de Deus. Senão nós vamos pular fora do barco. Porque a tempestade, o temporal que está se avizinhando é muito sério. Então Deus está nos preparando. E Deus estava preparando José para quê? Para que ele aprendesse a lidar com a derrota, com a dificuldade. Para que ele não se sentisse tão derrotado, que ele desanimasse, começasse a falar mal de Deus, a murmurar, e o projeto de Deus na vida dele não pudesse ser realizado. Então Deus permite que nós passemos por lutas. O Senhor demora, porque Ele está, na verdade, enrijecendo o nosso caráter. Mas olha, é interessante, o Senhor está também nos preparando para lidar com as vitórias e com as facilidades. E as facilidades, o Senhor estava preparando José para que ele não se exaltasse a si mesmo diante das conquistas, ele não se ensoberbecesse diante do sucesso. Você sabe o que eu tenho visto e tenho dito para vocês? Irmãos, o crente, quando ele galga níveis mais elevados, ele abandona a piedade, ele abandona a fé. Vocês têm me ouvido aqui quase domingo após domingo dizer isso, a ponto da gente dizer: Deus, eu oro para que o Senhor abençoe, ou para que os irmãos se estabilizem. Porque, meus irmãos, o jovenzinho está lá na igreja. O jovenzinho está lá, é um jovem piedoso, vai na EBD, frequenta as células, é uma bênção, dá estudo bíblico, mas ele cresce, ele faz uma faculdade, ele se dá muito bem, consegue um excelente emprego, e aí a fé vai para o espaço. Nós não estamos preparados para lidar com a vitória e as facilidades. De repente você é um gênio, Deus te chama, te coloca lá numa posição aí de mando, uma posição tremenda de sucesso, e o que acontece com você? Perde a fé, desonra o Evangelho, esquece do Senhor. Infelizmente, irmãos, é isso que a gente vê. A turma está lá na igreja, fiel, vai para a faculdade, se forma, consegue sucesso na sua carreira, começa uma carreira muito gloriosa, humanamente falando, e se esquece do Evangelho, se esquece do Senhor Jesus. Começa a viver uma vida de Maria vai com as outras, uma vida mundana como a maioria vive. Então veja, o Senhor demora.
O Senhor demora para nos tratar. Deus sabia o que Ele tinha preparado para José. Então Deus está preparando. Deus está preparando. E vocês querem ver na vida de José o que aconteceu, o resultado desse tratamento? Abra lá em Gênesis 41, de 14 a 16. Esse texto enche a minha alma. Esse texto me deixa assim maravilhado. Esse texto, olha o resultado desses 2 anos de tratamento. Olha a importância do tratamento de Deus, gente. Olha a importância lá. Abra lá Gênesis 41, 14 a 16 e veja o que aconteceu. Olha na sua Bíblia, não é para mim agora não. Olhe para a sua Bíblia e veja lá. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa. Coisa interessante, os egípcios faziam a barba, os judeus usavam barba, né? Vocês estão olhando para mim, estão vendo que eu sou egípcio ou judeu, né? Então, mas os egípcios, eles se barbeavam. Interessante isso, né? Como o texto sagrado é maravilhoso. Apresentou-se ao faraó. Olha o que o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: olha aqui o tratamento de Deus. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Irmãos, é a hora de José se fazer. É a hora dele fazer o nome dele. É a hora de José dizer: claro, eu sou muito bom, eu fiz PhD, eu fiz o MBA, eu fiz da FGV, eu sou muito bom, eu posso fazer tudo. Mas ele havia sido o quê? Tratado por Deus naquela prisão. Então comece a agradecer a Deus essa prisão em que você está, viu, meu irmão? Comece a agradecer ao Senhor, comece a louvar ao Senhor, comece a entender que Deus está preparando você para isso. Irmãos, ele está diante de Faraó. Você sabe quem era o Faraó na época? Seria hoje o presidente Obama, seria o presidente Putin, sei lá, a pessoa muito mais influente do mundo daquela época. José sai da prisão, gente, um escravo preso, sai da prisão, faz a barba correndo, é levado diante de Faraó. Eu acho que José está meio tonto, ele é levado por homens corpulentos, muito bonitos, ele vai, passa por vários lugares, de repente uma sala enorme, as portas se abrem e ele diz: uau, que é isso? O negócio tudo com ouro, uma coisa linda, maravilhosa. Lá na frente havia um trono grande, cheio de homens, José ia olhando aquelas pessoas todas, chega diante de Faraó, se inclina e Faraó diz: eu sei que você é o cara, José, você é o cara. E José diz: eu não, é o meu Deus, é o meu Deus, não sou eu. Vocês entendem porque precisamos do tratamento? Para que nós não creiamos que nós somos o cara. Porque nós não somos, é a graça, é a misericórdia de Deus na nossa vida. É por isso que o Senhor demora, gente. E nós precisamos entender essas verdades profundas da palavra do Senhor. Deus demora para nos preparar. Deus está lá demorando, preparando esse moço, para que nesse momento de glória, ele possa dizer: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta. Não sou eu, é o poder de Deus na minha vida. Precisamos de profissionais hoje, capacitados, gabaritados, que entendam tudo, mas que digam: é o poder de Deus na minha vida. Nós precisamos de homens e mulheres que não tenham vergonha de Deus. José estava tão testado, José estava tão trabalhado pelo Senhor, que ele não tinha vergonha de Deus. Irmãos, Deus nos leva para prisões, sim. Deus nos leva para situações, às vezes limites, sim, para que nós não nos envergonhemos do Senhor. Para que aconteça o que acontecer, seja onde for que nós estivermos, lá no fundo da prisão fétida, ou lá no símbolo de maior poder, que nós não neguemos o nosso Senhor, e nós não tenhamos vergonha da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Chega de crente envergonhado. Chega de crente envergonhado. É hora de abandonar a vergonha. É hora de abandonar esse discurso falso que a igreja tem que sair das 4 paredes. A igreja não vive em 4 paredes coisa nenhuma. O problema não são as 4 paredes, o problema é a nossa vergonha. As 4 paredes da nossa vida é a nossa vergonha em testemunhar de Jesus. Ora, José, o simples escravo, está diante do grande faraó,
que tem poder sobre a vida dos seus súditos. E esse moço tem a essa altura 30, 29, 30 anos. Esse moço olha para Faraó nos olhos. Faraó que diz: eu sei que você é excelente. Eu sei que você fez um curso nos Estados Unidos. Você estudou na Sorbonne de Paris. Você fez lá Harvard nos Estados Unidos. Eu sei que você é o melhor. E ele encheu a bola de José. E José olhou nos olhos de Faraó. Está faltando, nós temos vergonha de olhar nos olhos dos faraós desse mundo. A gente fica diante desses faraós elogiando, achando que vai receber alguma coisa deles. Era a hora de José dizer: opa, vou me dar bem, eu vou fazer o meu, eu vou fazer minha independência financeira, eu estou com tudo e não estou com prosa, E ele disse, ele olhou nos olhos de Faraó, e ele disse: isso não depende de mim, Faraó. Ué, mas disseram que é você, mas não sou eu, é o Deus Todo-Poderoso. E sabe, isso foi um tiro no coração do Faraó, porque o Faraó achava que ele mesmo era Deus. Então ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Eu fico vendo hoje pessoas que se dizem profetas. Não chama fulano que ele é um profeta. A profecia ele é que vai dar. Irmãos, alguém é profeta? Nesse sentido, é Deus que dá, E a gente fica como pastores ou como membros de igreja, às vezes levando vantagens através do Evangelho. Não, esse pastor aqui é muito especial, ele ora e a coisa acontece. Opa, vamos colocar as coisas no lugar. Eu não oro e nada acontece. Não, mas o meu Deus tem poder, e se Ele quiser, Ele vai fazer, e toda a glória é para Ele, e fique com o seu dinheiro, que eu não quero, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. É isso que a palavra de Deus diz. Vocês estão entendendo como o Evangelho está ficando, irmãos, tão ralo, tão antibíblico, tão fora da palavra de Deus? Percebam isso, contextualizem essa realidade, a realidade de hoje. Então eu sou chamado no Palácio do Governo, eu sou chamado no Palácio do Planalto, e eu vou lá e eu vou dizer: vou me dar bem, e vocês me dão um bilhetinho cada um e dizem: olha, peça por mim, veja um emprego para meu filho, veja uma coisinha para cá, uma coisinha para lá, vamos ver. Não, senhores, eu vou lá para levar a mensagem do meu Deus. Não, esse pastor é bom demais, não sou bom não, mas o meu Deus é poderoso, e Ele tem poder para agir comigo ou semigo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de toda a glória. Vocês entendem, irmãos, a importância do tratamento de Deus? Mas tem mais. Aprendemos na experiência de José que um segundo propósito na demora de Deus, há um segundo propósito, é nos tratar emocionalmente. O primeiro é, na verdade, caráter. Quando eu falo ali de nos tratar moralmente, é tratar o nosso caráter. Agora é tratar as nossas emoções. Deus precisa tratar. Nós precisamos estar tratados pelo Senhor nosso Deus. E José precisava ser tratado. E aqueles 2 anos ali, Deus está tratando. Tratar, o que é isso, tratar? É nos ajudar a enfrentar e superar as nossas mazelas emocionais, psicológicas, todos nós temos. E José as tinha também, e provavelmente sérias. O Senhor precisa cuidar, o Senhor precisa curar nossas mágoas, nossas tristezas, nossos rancores, nossos ódios. Irmãos, havia isso no coração de José. Afinal, lembrem-se que os irmãos o odiavam. Os irmãos tentaram matá-lo. Os irmãos o jogaram lá numa cisterna, num poço, pensando que tinha água, para ver se eu morria afogado. Não contentes com isso, o venderam numa caravana para o Egito para poder ficar sem José. Vocês podem imaginar, José era carne e osso como nós. Vocês podem imaginar a mágoa, a tristeza, a murmuração, o rancor e o ódio na vida de José? Pois é, esses 2 anos lá, também esses 2 anos, Deus o ajuda a enfrentar e a superar as nossas mazelas. Há pessoas que nunca podem ser usadas por Deus, porque elas continuam aprisionadas pelas suas mazelas. Quem vive com ódio no coração, quem vive com mágoa, essa pessoa vive numa prisão. Ela não pode ser usada por Deus.
porque ela vai fazer tudo errado. E ela precisa ser livre. E o Senhor muitas vezes precisa nos levar lá para a prisão. O Senhor demora, Deus está tratando. Mas olha, o Senhor está nos ajudando a enfrentar e superar algo mais sério que nós temos, que são as nossas sequelas. O Senhor revela, agora que o Senhor nos revela nossos complexos, nossos traumas. Lembrem-se, José havia sido rejeitado. O trauma da rejeição, dos traumas mais terríveis na nossa vida. Muitos de vocês têm trauma de rejeição. Quase todos nós temos trauma de rejeição. Todos nós nascemos de uma mãe, todos nós tivemos pai, todos nós tivemos família. E aqueles que tiveram irmão sabem perfeitamente isso. Todo irmão tem problema com o irmão. Todo irmão tem problema. Ah, meu pai gosta mais de um, minha mãe gosta mais do outro. É o pai que não dava atenção, é a mãe que não dá atenção. Todos nós temos sequelas. Todos nós, e José tinha sequelas sérias sequelas, complexos com os quais ele teve que lidar. Afinal de contas, era um filhinho de papai, era filho de um homem importante lá do Leblon, e foi vendido como escravo para um país muito poderoso. E agora José tem problemas sérios na sua vida, mas Deus nos trata, irmãos. Deus nos trata, Deus cura. Sabe como é que Deus cura nossas mágoas e os nossos ódios? Nos ensinando a perdoar. Nos ensinando a perdoar. Nos ensinando a perdoar. Perdão é de Deus. Perdão é de Deus. E o Senhor estava tratando isso na vida dele. Ele precisava aprender a perdoar. Quantas vezes José, sozinho lá, dizia: Deus, Senhor, com todo respeito, eu não consigo perdoar meus irmãos. Senhor, eu fecho os meus olhos e eu vejo a ira deles, eu vejo a raiva, eu vejo o ódio. Deus, ainda reverberam no meu ouvido aquelas palavras de cinismo. Lá vem o sonhador mor, lá vem o mitidinho da Silva, ele se acha o melhor, vamos acabar com a raça dele, vamos acabar com ele. Senhor, eu ainda ouço isso. Senhor, eu ainda tenho tanto rancor no meu coração. Senhor, me ajuda. E Deus foi tratando, e Deus foi curando as suas mágoas, as suas tristezas. Deus foi trazendo perdão, Deus foi trazendo perdão. Aqui o Senhor foi revelando a ele, vai revelando. Uma das bênçãos do seminário Veredas que vocês devem ter feito essa semana é que ali no seminário Deus muitas vezes traz essa revelação, é o Espírito Santo revelando às vezes questões que nós nem imaginamos, não sabemos, e trazendo problemas sérios na nossa vida. Problemas sérios na nossa vida. Por exemplo, uma menina que tem um complexo sério de rejeição, e depois essa menina se casa, esse marido vai sofrer a vida inteira, porque ele não vai conseguir nunca atender as demandas da sua mulher, porque ela tem um complexo ali de rejeição, trauma de rejeição, e ela precisa a toda hora: você me ama, te amo, você me ama, te amo, você tem que gravar, tem que andar com o gravador preso, eu te amo, eu te amo, eu te amo, o tempo todo, porque você não sabe, você enche a paciência, você não aguenta mais essa mulher. Mas o problema é que há um trauma, há um complexo que precisa ser revelado, precisa ser cuidado, precisa ser curado. E a gente, às vezes, quero que vocês olhem para mim e entendam isso. E aqui há um problema sério com o crente, porque crente, quando a gente entra nesse terreno da emoção, do psicológico, o crente começa a ter problemas. Ele espiritualiza demais, ele começa a espiritualizar. Tem crente que acha pecado ir a um psicólogo, a um psiquiatra. Engraçado, mas se dói o dente, você vai no dentista e arranca o dente. Ué, por que você vai no dentista e arranca o dente? E se você está com um problema lá dentro do seu coração, você não pode procurar alguém? Isso é um problema sério. Há muito crente passando por lutas terríveis, porque ele acha o seguinte: eu não poderia sentir o que eu sinto, eu não poderia viver do jeito que eu sinto, e tadinho dele ou tadinho dela. Há um complexo, há um trauma, ou presente ou passado, há uma sequela que ficou, não foi tratada, e alguém disse: não, agora você é crente, tudo mudou. É verdade, mas vai continuar mudando a cada dia, à medida que o Espírito Santo revela, à medida que o Espírito Santo de Deus vai curando, à medida em que o Espírito Santo vai curando, à medida em que o Espírito Santo vai revelando. Então, meu irmão, por favor, nessa manhã, entenda isso. Deus quer tratar você. Todos nós trazemos sequelas,
Todos nós temos mazelas emocionais, sequelas psicológicas que precisam ser às vezes reveladas por Deus, precisam ser tratadas por Deus. E digo mais, às vezes você precisa de um apoio de alguém que te ajude durante um tempo para que você se liberte completamente para a honra e glória do nome do Senhor. Ninguém é do jeito que é por acaso. Ninguém é do jeito que é por acaso. Todos nós temos alguma questão na nossa história, ou recente ou passada. Às vezes a história é recente, algum problema, alguma dificuldade, e nós precisamos tratar isso diante do Senhor. Então Deus nos permite ficar lá naquela prisão. O Senhor demora porque Ele está nos tratando, porque veja, Deus não pode usar uma pessoa que está ainda aprisionada pelas mazelas e as sequelas. Se José não tivesse sido tratado por Deus, ele ia ser um déspota. O que é um déspota? O que é um ditador? É uma pessoa que não foi tratada. É uma pessoa que não foi tratada. O que é um marido ditador ou uma mulher ditadora? É uma pessoa que não foi tratada. O que é um ditador? É uma pessoa com mazelas. É uma pessoa com sequelas que precisa ser tratada. Agora, o grande problema do crente é que muitas vezes ele tem mazela e sequela e ele não quer se tratar, porque ele acha que Deus já o curou. É aquela história do irmãozinho que foi numa pregação e o pregador falou: joga fora o remédio, você está curado em nome de Jesus. E o camarada jogou fora e teve uma crise séria de epilepsia que quase o levou dessa para melhor mesmo, porque era para estar com o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós precisamos voltar para a palavra. Deus quer tratar você. José tinha complexos, José tinha traumas da sua infância. José tinha aquele trauma, rejeitado. José tinha problema. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Vocês sabem como era o relacionamento de José com o pai. Ele era o filho favorito. Foi arrancado do seu pai. Não é fácil lidar com essas questões. Seja crente, seja incrédulo. Seja crente, seja incrédulo. Não é fácil, nunca foi e nunca será fácil, a menos que o Senhor nos trate. E Deus dá pessoas para nos tratar. Querem ver o resultado desse tratamento? Querem ver o resultado? Vamos ver o resultado do tratamento. O resultado está lá em Gênesis 50, 14 a 21. Abra a sua Bíblia lá. E você vai ver agora o resultado do tratamento de Deus na vida de José. Achou? Olha o resultado do tratamento de Deus. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, olha agora é que a gente vai ver a cura. Agora é que vamos ver a cura. Quando recebeu o recado, José fez o quê? Se revoltou? Ele chorou por quê? Porque ele estava curado. Ele estava curado. Ele começou a chorar. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que milagre é esse, irmãos? É o milagre do tratamento de Deus. José está tratado. Vocês percebem? Os irmãos ficam apavorados. Agora José vai cair em cima de nós. Agora José vai se vingar. Agora que pai morreu, ele vai se vingar de nós. Mas José não se vingou. Por quê? Porque ele estava curado pelo Senhor. Ele tinha sido tratado e curado por Deus. Vocês entendem a importância do tratamento do Senhor? Quando alguém faz o mal para você e você está por baixo, você tem que se humilhar mesmo, não tem jeito. Agora, e quando você se torna, você está por cima, quando você agora é o detentor do poder, agora você vai se vingar. Agora você vai dizer: sabe o que você fez? Agora você vai ver. Agora você vai ver. Foi isso que José fez? Os irmãos tiveram medo,
Mas José não fez isso. Por quê? Porque eu tinha sido tratado e curado por Deus. Irmãos, o Senhor demora, porque Ele está nos tratando, Ele está nos curando, nossas mazelas, nossas sequelas, porque enquanto elas estiverem presentes em nossas vidas, irmãos, nós vamos ficar travados, nós não podemos ser usados por Deus. Se uma pessoa não tratada emocionalmente está num cargo de chefia, coitados dos subordinados. Vocês devem ter chefes assim. Vocês devem ter chefes assim. O indivíduo que é terrível. E ele é terrível, agora você sabe por quê? Porque ele não foi tratado por Deus. Ele não foi tratado por Deus. Ele usa o poder para se vingar daquilo que lhe fizeram. Ele usa agora o poder para se vingar. Para se vingar. E ele já pensa. E ele, quando está ainda num lugar mais abaixo, eu penso, no dia em que eu for chefe dessa seção, no dia em que eu assumir a superintendência dessa empresa, eu vou acabar com a raça dessa turma toda. Eu vou acabar com eles. É só eu conseguir chegar lá. E quando chega, ele começa a perseguir. E quando chega, ele começa a humilhar. E quando chega, ele começa a fazer um estrago emocional. Tanto que hoje existe aí aquilo que muitos falam, né, desse bullying emocional, né, assédio emocional. É algo pior até do que o sexual. É esse assédio moral. É assédio moral, assédio emocional. Por quê? Porque a pessoa não está curada. A pessoa não passou pelo tratamento e ela precisa ser tratada. Às vezes em casa tem marido que é isso que vocês estão pensando, mas mulher que não fica atrás, porque não foi tratado ainda, precisa ser tratado. Precisamos ser tratados pelo Senhor. E às vezes, queridos, Deus está demorando. Deus está demorando, porque o Senhor está tratando de nós. O Senhor está tratando a sua vida para que Ele possa te usar, para que você não envergonhe o Senhor, para que você não envergonhe o Senhor, para que você não seja o presidente de uma grande empresa e você envergonhe o nome do Senhor. É isso que Deus está querendo fazer, para que você seja realmente um esteio nas mãos do Senhor e você não venha a envergonhar o nome do Senhor na sua vida. Então é para isso que Deus nos trata. Mas há uma terceira razão, há um terceiro propósito que nós aprendemos na experiência de José. Há um terceiro propósito na demora de Deus. E o terceiro propósito é nos tratar espiritualmente. Nós precisamos de tratamento espiritual dado por Deus. O Senhor precisa nos tratar. O Senhor precisa nos ensinar a confiar inteiramente nele. Inteiramente nele. Mesmo quando parece que o Senhor se esqueceu de nós. Mesmo quando parece que o Senhor nos abandonou. Nós precisamos aprender a confiar inteiramente nele. E era isso que Deus estava ensinando a José. Deus sabia que ele iria passar por muitas outras dificuldades. Você está passando por dificuldades aqui nessa manhã? Tá? Eu quero dar uma boa notícia. Você vai passar por dificuldades muito maiores do que essa. É por isso que Deus está te preparando. Porque você vai enfrentar dificuldades muito maiores. Irmãos, quando eu me casei com a minha esposa, Esther, quando eu me casei com ela, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar numa UTI, quase batendo as botas, e que eu ia precisar de uma esposa. E eu acho que ela talvez também nunca tenha pensado. Porque a gente quando casa e é jovenzinho, viu, Lucas? A gente quando é assim jovem, que negócio, a gente acha que saúde, ferro, nunca tinha levado uma injeção, coisa e tal. Pensava que era eterno, pensava que esse corpo aqui era, né? Era o corpo, né? A gente pensa isso, mas de repente se abate uma situação como essa. E o tapete é puxado, e você fica numa situação, e agora? E agora? O Senhor precisava nos preparar. Então, jovens, Deus muitas vezes nos prepara. A gente chia pra caramba, a gente reclama pra caramba, a gente diz, mas como é que pode? Mas cadê Deus? É que você não sabe, o Senhor está te preparando para aquilo que virá. O Senhor estava aprendendo, estava ensinando a José a confiar inteiramente nele. Irmãos, não basta confiar um tantinho em Deus, tem que ser uma confiança total e completa. Porque há momentos na vida em que a gente não tem para onde ir, mas o Senhor quer nos ensinar mais do que isso, a depender inteira e completamente dele. Por quê, queridos? Mesmo quando humanamente nós não vemos saída, nós não vemos, não há solução, nós precisamos depender, continuar dependendo do Senhor. É fácil depender de Deus quando tudo está bem. É fácil depender de Deus quando tudo está bem. O difícil é quando dizem para você, olha, a partir de agora, você não tem mais anos de vida, mas você tem uma expectativa de vida.
É gozado esse negócio. Sabe que o que é que vocês fazem? Aniversário. O que é que você tem? Expectativa de vida. Mas há outras pessoas, cujo grupo agora eu tenho o privilégio de integrar, e a gente o que tem agora não é mais expectativa de vida, é a possibilidade de viver mais tantos anos. Entramos numa estatística. A gente bem que ora e diz, Deus, tenda essa estatística, Deus, aumenta essa estatística, o mais que o Senhor puder, não é? Mas muda. E aí você precisa depender inteiramente do Senhor. José estava naquela prisão, injustamente preso, ninguém sabe de nada. O copeiro e o padeiro esquecem dele. Será que Deus esqueceu? Não. Será que Deus esqueceu de você? Não. Deus está te preparando, Deus está te ensinando a confiar inteiramente nele, a confiar inteiramente nele, a depender completamente dele, a depender completamente. Irmãos, a gente não imagina as voltas que a vida dá. A gente não imagina. Eu já vi gente assim rica, assim de milhões, você dizer, meu Deus, essa pessoa perder tudo. E você dizer assim, mas como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio? A vida é muito interessante, gente. A vida é muito interessante. Hoje a pessoa está lá, ele é o máximo. De repente, agora mesmo, eu confesso a vocês que eu estou chocado com o que aconteceu com este senador Demóstenes Torres, que eu acreditei. Eu acreditei que o homem era honesto, líder da oposição. Eu acreditei. E muitos acreditaram. Mas bastou um telefonema aparecer. E hoje aquele homem, líder do seu partido, líder da oposição, porta-voz da oposição no Brasil, um homem que chegava, falava e parecia que era aquilo mesmo. Esse homem está para ser expulso do seu partido. E talvez abram lá uma sindicância e ele seja expulso do Senado Federal. Ontem ele era um ícone da moralidade. Hoje ele é um ícone da imoralidade. A vida é assim. A vida é assim. Hoje você está numa situação, uma boa empresa, ganhando muito, tendo um padrão de vida extraordinário, mas amanhã dá uma reviravolta, acontece alguma coisa, e você precisa vender os bens, e você vai vender numa casinha de sapê, e você precisa continuar dependendo do Senhor, sem se revoltar contra Ele, sem achar que Deus te abandonou, sem achar que você é um zero à esquerda, e continuar firme no Senhor. José está lá naquela prisão, José está preso, mas o Senhor demora para que José possa, a sua fé, enraizar no coração de Deus. Nós precisamos ter a nossa fé enraizada no coração de Deus. Porque se a nossa fé não estiver enraizada no coração de Deus, a gente não vai suportar. A gente não vai suportar. A minha pergunta a vocês nessa manhã é essa. Vocês querem ter a fé de vocês enraizada no coração de Deus? Não respondam. Não me respondam. Porque se você disser, eu quero Deus, você há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Foi lá naquela prisão fétida de Filipos que Paulo e Silas aprenderam a enraizar a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Foi quando Paulo estava lá vergado, e aquelas varas de bambu sendo jogadas nas costas dele, homens arrões com uma vara de bambu, descendo a lenha nas costas de Paulo, e Paulo ali suportando aquele negócio. É ali que a fé está sendo enraizada no coração de Deus. Você pode entender isso? Você pode entender a sua fé? Você pode entender o que é Evangelho de Cristo Jesus? Vocês podem amadurecer, gente. Vocês podem ser crentes maduros. Vocês entendem o que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Vocês entendem que não há nada mais falso do que esse evangelho que só promete e não pede nada em troca. Você pode entender que tudo isso é falsidade. E isso não leva ninguém para o céu. Leva pessoas, podem ser até estar curadas, mas leva todo mundo para o inferno. Ele vai curadinho da Silva para o inferno, mas vai para o inferno, porque nós não estamos entendendo o que é ser um servo do Senhor. Deus está demorando. Você está aí desanimado, desanimada.
achando, puxa vida, vai ver que essa igreja, tem que procurar uma igreja mais avivada, tem que procurar, eu tenho que, não vou nem falar, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Querido, não é essa a questão. Entenda, Deus está tratando de você. Entenda, pelo amor de Deus, amadureça. Olha a sua vida espiritualmente falando. Deus está querendo te tratar. Deus está querendo que você seja um homem, uma mulher com uma fé enraizada, para que depois você possa dizer como Paulo: eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, eu sei passar fome, eu sei ter comida, eu sei não ter roupa, eu sei ter roupa. Em todas as coisas eu estou instruído pelo Senhor meu Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: nada me derrota. Nada me derrota. Irmãos, meu desejo nesta manhã é que nada possa derrotar você. É que na sua boca não se ouça um cântico de derrota, um cântico de murmuração. Que vocês sejam crentes para valer no Senhor Jesus. Crentes para valer no Senhor Jesus. Que vocês sejam carvalhos de justiça. Que na sua boca não se ouça mais a menor murmuração. Agora, quer ver o resultado disso na vida de José? Você quer ver? Então vamos ver lá. Abra lá em Gênesis 45, 5 a 8, e vamos ver o resultado do tratamento de Deus. O resultado do tratamento de Deus. Abra lá, Gênesis 45, 5 a 8. Agora, é ele falando para os irmãos: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aqui está a palavra de um homem que foi tratado espiritualmente. Ele entende. Deus estava trabalhando o tempo todo. E foi isso que sustentou José. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida, minha irmã. Minha irmã, Deus não esquece de nós, mas o Senhor está nos preparando para que nós possamos enfrentar e para que nós possamos ser usados com poder nas mãos do Senhor e realizar a obra que Deus tem preparada para cada um de nós. Eu quero que você saiba nessa manhã: Deus está tratando você. Deus está tratando você. Por isso, queridos, a gente não pode olhar para os outros, não pode se comparar. Não pode se comparar com outro irmão. Ah, mas fulano, não. Deus está tratando com cada um de nós. Deus sabe o que cada um de nós precisa. Deus sabe onde tratar, como tratar. E o Senhor, muitas vezes, Ele está esperando. Ainda não veio a resposta, porque o Senhor está te preparando para José ser ministro de Faraó. Ele precisava ser tratado, porque se ele não fosse tratado, ele ia ser um desastre. Ele ia ser um desastre. Por isso Deus o trata desse jeito, para que ele não seja um desastre. Deus está tratando você. O que está acontecendo com você é bênção de Deus, para que você não seja desastre, mas bênção nas mãos do Senhor. Para que você não seja um desastre, mas você seja uma bênção nas mãos do Senhor. Há pessoas que elas são assim, crentes maravilhosos, mas elas vão para alguma situação e se tornam um desastre, porque não foram tratados, não foram trabalhados por Deus, não foram tratados. Vocês são profissionais, vocês vão ser desafiados a se corromperem, vocês vão ser desafiados a fazer mutretas, vocês vão ser desafiados a adulterar, vocês vão ser desafiados a fazer tantas coisas erradas, vocês vão ser desafiados para fazer sociedades espúrias. Agora esses hospitais aí, o pessoal fazendo essas devassas nos hospitais e aparecendo todas essas corrupções, vocês vão ser desafiados. Meninos, meninas, vocês vão ser desafiados para isso. Vocês vão ser desafiados. Há sempre alguém do seu lado com aquela palavra: a gente vai se dar bem,
Olha, eu soube de um esquema aí que a gente vai estar muito bem. A gente vai ganhar uma grana violenta, cara. A gente vai ganhar. E se não estivermos tratados, nós vamos cair. A gente cai por quê? Porque não está tratado. Porque não está tratado pelo Senhor. Ou melhor, porque não se deixa tratar pelo Senhor. Nós não nos deixamos tratar. Deus não está respondendo? Então vou em outro lugar. Vou em outro lugar. E ao invés de ouvirmos o que Deus tem a dizer, a gente quer ouvir a profecia falsa que nos diz o que nós queremos ouvir e não o que Deus tem a nos dizer. É por isso que o pessoal gosta de profetas. Agora diga assim: você está com um problema, tem um profeta legal, todo mundo que vai lá, ele tem uma profecia que ele vai morrer. Em 3 dias ele morre. Você acha que alguém ia visitar esse profeta? E alguém lá, meu irmão, você está com um problema, conheço um profeta joia. É mesmo, né? Você vai lá, ele tem uma profecia, é a melhor profecia. Ele vai dizer para você, daqui a 3 meses, bota a sua vida em ordem, daqui a 3 meses você vai morrer. Alguém iria nesse profeta? Não. A gente está atrás daquele profeta que diz assim: estou vendo para você um carro 0, um triplex na Barra da Tijuca. Aí você diz: não mais, entra dentro da casa, profeta. Como é cozinha, profeta? Eu diz: cozinha, olha, tudo inox. Estou vendo tudo inox. Aí você diz: isso aqui é profecia. Meu irmão, abra seu olho. É claro que Deus tem o melhor para nós, mas Deus trata a nossa vida. Eu sei que muitos de vocês, aliás, eu sei que todos vocês aqui nesta manhã estão sendo tratados por Deus. Eu também. Todos nós estamos sendo tratados por Deus. Então, meu irmão, aprenda com o tratamento. E saiba de uma coisa: Deus está tratando você, não para que você seja o maior empresário, mas o maior ganhador de vidas no reino de Deus. Deus está tratando você, não para que você seja o maior nesse mundo, mas para que você seja o maior aos olhos do Senhor. Se Deus está demorando em responder à sua oração, aprenda. Está demorando, coisa não está acontecendo. Aprenda. Que em primeiro lugar o Senhor está o quê? Nos tratando, nos ensinando a lidar com a dificuldade, com a derrota, com a vitória. Ele está nos tratando. O segundo tratamento de Deus é na área emocional. Ele está tratando das nossas emoções, nossas questões psicológicas. O Senhor está nos curando, o Senhor está trabalhando. E em terceiro lugar, o Senhor está tratando o quê? O nosso espírito, está nos tratando espiritualmente, nos ensinando a depender dEle. Olha, meu irmão, as coisas estão difíceis, realmente estamos passando por dificuldades sérias, mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Oh, glória, aleluia! Foi isso que Jó fez. Alguém disse que chegaram para Jó e disseram: e aí, Jó, tudo bem? E eu disse: tudo mal. E disseram: mas Jó, por que Deus permitiu que você perdesse os filhos, Jó? E Jó respondeu: não sei. Jó, por que Deus permitiu que você perdesse os seus bens? Jó respondeu: não sei. Mas Jó, por que Deus permitiu que você perdesse a saúde e estivesse aí nessa situação? Não sei. Você não sabe nada, Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. É isso, gente. É isso. Quando a gente diz: e aí, está tudo bem? Claro que não está tudo bem. É claro que está tudo mal na nossa vida. Me pergunta: está tudo bem, pastor? Está tudo mal. Mas em Cristo Jesus está tudo bem. Entendeu? Não é mentir. Não é que eu estou mentindo. Não. O que eu estou dizendo é: está tudo confuso. Está tudo confuso. Mas o meu Deus é o Deus que não é de confusão. O Senhor é maravilhoso. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Por isso, meu irmão, nesta manhã, a exemplo de José, não desanime, não desista, não abandone a caminhada, viu, meu irmão? Faça isso nessa manhã, porque logo, logo você estará fora da sua prisão e você verá o milagre do Senhor na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então louve, então glorifique o nome do Senhor. Logo, logo você vai estar fora. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, mas quando nós aprendemos a prisão
prisão se torna muito melhor. A prisão se torna instrumento de bênção de Deus nas nossas vidas, e por isso José vivia lá. Então, meu irmão, vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos dizer: Deus não Deus não rejeita a oração. Eu gosto muito de uma frase desse cântico que diz: quando Deus, Ele está trabalhando, não é? Quando Deus fica em silêncio, Ele está trabalhando. Então talvez Deus esteja em silêncio na sua vida, mas esse silêncio não significa que Deus te abandonou. Significa o quê? Que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando. E, meu querido, vai chegar o momento em que você vai ser levado diante de um faraó desse mundo. Vai ver o momento em que o Senhor vai tirar da prisão. E eu quero que você saiba nessa manhã que o Senhor está permitindo tudo isso, porque eu tenho o melhor preparado para você. Apenas lhe peço uma coisa: não frustre os planos que Deus tem para você. Não frustre os planos de Deus. Aguarde no Senhor, espere no Senhor. O seu dia vai chegar, a sua bênção vai chegar, para a honra e glória do nome do Senhor.
Posso fazer uma pergunta? Pode bater palma bem forte. Se é para bater, forte. Amém. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Não? Duas coisas. Deus pode tirar você agora dessa prisão e você vai continuar sendo escravo na casa do copeiro. Ou você vai continuar até que Faraó some e você vai à presença dele para ser ministro no Egito. O que é que você quer que eu faça agora? Essa é a questão. Vocês entendem? Se José tivesse sido solto pelo copeiro, ele ia continuar sendo escravo na casa do copeiro. Mas porque ele ficou mais 2 anos, ele saiu de lá para ser o segundo em todo o Egito. Você quer continuar sendo escravo na casa de alguém? Ou você quer ser o segundo para a glória do Senhor? Essa é a questão para você pensar. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor é maravilhoso, Deus. A tua palavra é maravilhosa. A gente fica maravilhado diante dessa palavra. E, Senhor, olhamos a história desse moço, ó Deus, há mais de 4.000 anos atrás, e ela fala tanto aos nossos corações em 2012. Deus, nós te rogamos nesta manhã que o Senhor nos ensine estas lições profundas. Deus, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor transforme essa igreja numa igreja firme na fé. Ó Deus, que cada irmão aqui seja firme. E ó Deus, que ele louve o teu nome, ainda que sofrendo, ainda que chorando, porque no momento certo o Senhor vai vir, o Senhor vai abrir as portas, porque o Senhor está preparando o melhor. Deus, faça o meu irmão entender isso agora, que o Senhor está preparando o melhor para ele, que ele te louve, que ele confie, que ele descanse, porque, Senhor, vai haver um momento em que essa prisão será aberta e ele irá para o lugar de glória que o Senhor está preparando, e o Senhor o está preparando para esse lugar. Deus o abençoe agora, meu irmão, minha irmã. Ó Deus, abençoe moço, moça, menino, menina. Deus abençoe essa igreja nessa manhã, nos fortaleça na fé, nos dê uma fé firme, uma fé madura, uma fé adulta. Deus, nós não queremos mais leite, nós queremos comida sólida, nós queremos o melhor do Senhor para essa terra, nós queremos o melhor do Senhor para as nossas vidas, e por isso nos abençoe agora em nome de Jesus. Deus, nos despeça na sua paz, nos leve, ó Deus, agora ao 3º andar. Deus, abençoe ali aqueles irmãozinhos, aqueles jovens prepararam com tanta alegria. Deus, leva o povo para lá. Ó Senhor, que falta comida nessa manhã de tanta gente faminta. Ó Deus, nos abençoe, abençoe esses alimentos, e Deus nos traga logo mais à noite, abençoe o culto à noite, abençoe as atividades à tarde. Deus, derrame o seu poder sobre a sua igreja. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. E todo o povo de Deus disse amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, meu irmão, e todos vocês são convidados a subir lá ao 3º andar.